Tá ligado? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. É com muita alegria que eu sempre retorno a esta casa, onde há tantos anos eu sou tão bem recebida, tão bem acolhida, eu e minha família, com todo carinho de vocês aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. E para a noite de hoje nos foi proposto o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, Jesus nos faz a proposta de sermos misericordiosos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma reflexão sobre algumas passagens de Jesus. Não são todas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas segundo o Espiritismo, por quê? Como Kardec coloca a interpretação espírita e os bons espíritos, né, na instrução dos espíritos, também nos auxiliam a entender a passagem. Então, esse capítulo ele é composto de algumas passagens de Jesus, que eu não vou lê-las porque são longas, mas que a gente vai fazer um levantamento aqui do que foi proposto por Jesus, lembrando que Jesus, ele nunca nos impôs nada. Jesus, como mestre dos mestres, ele veio nos ensinar, exemplificar, mas a escolha de fazer ou não fazer, de seguir ou não seguir, da forma que ele nos propôs, é nossa. Então, nós escolhemos fazer da forma que Jesus nos ensinou e nos aconselhou. E os bons espíritos, eles vêm até nós nos mostrar que todos aqueles que fizeram escolha de agir como Jesus ensinou, todos se deram muito bem na sua melhoria espiritual, no seu tratamento espiritual, porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e Jesus deixou muito claro: eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, todos nós aqui na Terra temos algum tipo de doença necessitando de algum tipo de tratamento. Então, as doenças elas podem ser no corpo físico, mas no corpo, né, na nossa condição espiritual, no nosso espírito. E as do espírito elas são mais complicadas. Por quê? Porque depende de modificar atitudes, de modificar pensamentos, de modificar a forma de ser e agir para que a gente busque o caminho do amor, que é o caminho proposto por Jesus. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a máxima. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então não é da forma que nós já aprendemos, que nós sabemos, porque a forma nossa de amar, a gente ainda coloca condições. Mesmo que a gente não fale, a gente coloca. A gente ainda, na nossa condição terrena, nós ainda esperamos algumas trocas nesse amor que nós doamos. E Jesus nos ensina um amor puro, totalmente, 100% desinteressado de recompensa, de retribuição, é diferente. Mas ele fala que os discípulos dele, aqueles que o seguem, serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, o nosso objetivo aqui, ao adotar, ao buscar, provavelmente a maioria de nós em vidas passadas, não é agora que nós conhecemos a mensagem de Jesus. Nós podemos estar conhecendo a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita agora, porque o espiritismo é uma doutrina nova, mas o espiritismo é o consolador prometido que veio nos reforçar, veio nos trazer, nos relembrar tudo que Jesus nos deixou. Então, nós já estamos aí, provavelmente, nas igrejas cristãs há muito tempo, por escolhas de vidas passadas. Mas a forma com que Jesus coloca é para que a gente haja, para que a gente faça do jeito que ele ensinou. Então, muito tempo a gente acredita, e até hoje muitos de nós estamos ainda muito nas teorias. Mas não existe cristianismo na teoria. A teoria é para compreender, é para entender, é o porquê, é para trazer conhecimento. Mas não existe o cristianismo sem a prática, porque nós precisamos amar. O referencial dele é o amor. E o amor por nós mesmos, por Deus, nosso Pai Criador, e pelos nossos irmãos. Então, esse amor fraterno
que vai nos tornar reconhecidos por Jesus como seus discípulos, é amar o próximo. E a gente sabe que tem hora que amar o próximo é complicado. Amar o próximo, aquele próximo que muitas vezes a gente quer bem longe da gente, porque não é tão próximo assim no nosso sentimento, porque tivemos situações complicadíssimas, de situações de convivência, de vivência. E esse capítulo ele nos convida ao perdão, à indulgência e à reconciliação. Esse capítulo, quando Jesus fala, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados são misericordiosos, a gente vai lembrar que a misericórdia, ela vai nos tornar mansos, tranquilos, pacíficos. Então, para que a gente consiga, que a gente conquiste isso, é necessário que a gente passe pelo perdão, pela indulgência, pela reconciliação com o nosso próximo. Acertar, acalmar, né, as situações para que o amor possa começar a vigir entre nós e o nosso próximo. Quando Jesus fala para que a gente possa ser misericordioso, trazer essa mansuetude, ele convida-nos a perdoar, a exercitar o perdão, para que esse perdão seja realmente o esquecimento total das ofensas. Porque a necessidade de perdão, ela só nasce porque existiu alguma situação de mágoa, de conflito, de ódio. Caso contrário, Jesus não teria feito essa recomendação. Vai pelo caminho do perdão. Então, nós já trazemos um passado comprometedor que Jesus conhece profundamente. Senão, ele não teria deixado isso. Se a gente não tem problema com o outro, a gente não tem. Por que perdão? Não precisa. E não é bem assim a situação da maioria, quase que a totalidade de todos nós aqui na Terra. Em alguma situação ou outra, nós precisamos, esquecer totalmente as ofensas. E elas podem ser num grau pequeno, mas podem ser num grau muito elevado, a trazer o que a gente vê na obra espírita, principalmente do André Luiz, da Dona Ivone Pereira, as situações de ódio, de mágoa, de rancor de um espírito em relação a outro, que não se resolveu. E aonde a gente vai buscar recursos para resolver tudo isso? O Evangelho de Jesus, nessa busca do perdão ilimitado, Porque o Evangelho, o Kardec também comenta aqui, a misericórdia divina, ela é infinita por todos nós, que é o amor do Pai por todos nós. Porém, Jesus deixa claro que essa misericórdia divina, ela vem até nós, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, à medida que nós também somos misericordiosos para com o próximo. Deus, vai deixando que as coisas aconteçam à medida que nós escolhemos. Se nós escolhemos ser raivosos, odiosos e vingativos com o próximo, não é que Deus vai falar assim, então também você vai ser vingado, você vai sofrer. Não, são escolhas que nós fazemos e nós vamos atraindo esses espíritos infelizes. Mas à medida que nós vamos entendendo o Evangelho, fazendo essa transformação e buscar essa nova forma de ser e sentir, como o perdão no caso é proposto, nós vamos nos tornando misericordiosos lentamente, indulgentes, perdoando as falhas alheias, e vamos passar por um processo que, a partir do amadurecimento que a gente vai tendo espiritualmente, a gente chega nesse processo que o Kardec nos propõe aqui, que é a reconciliação com os adversários. E essa reconciliação é muito importante quando temos inimigos, que ela se dê aqui na Terra enquanto estamos a caminho. E por que ele aconselha que seja assim? Jesus nos deixa claro, para reconciliar com o inimigo enquanto estamos aqui na Terra. Porque para nós espíritas, a morte não é o fim. A morte não coloca fim ao ódio, à mágoa. E ainda acontece um agravante. Nós já sabemos, como espíritas, e é para qualquer um, que quando alguém parte muito magoado com o ódio de alguém, é possível, na maioria das vezes, que esse espírito, também que não optou pelo perdão, ele se torne um perseguidor da gente aqui na Terra, que quer vingança, que não quer harmonia. E aí nós sofremos,
de uma maneira geral, a perseguição dos nossos inimigos, nossos irmãos, né, que são nossos irmãos do plano espiritual. E o que nós damos o nome de obsessão. Essas perseguições, os atendimentos fraternos, os atendimentos mediúnicos, para que acalme, para que se serene aquela condição, porque o espírito partiu, está do lado de lá, mas não tem esse negócio que morreu, acabou tudo. Não. O sentimento que a gente leva para o mundo espiritual é o sentimento que a gente cultivou aqui. Então vamos resolver essas pendências por agora e não vamos arrumar novas, porque arrumar novos problemas é aquela passagem do Evangelho que fala dos tormentos voluntários. O que é tormento voluntário? Situações difíceis de aflição, né? Que está no meio dos aflitos, que a gente não precisa ter, mas que a gente arruma. São problemas que nós arrumamos para nós aqui na Terra, dor de cabeça. E Fênelon vem nos ajudar a entender que ter paz já é uma felicidade para o homem na Terra. Ter harmonia. Então vamos resolver as nossas pendências, vamos perdoar, vamos reconciliar, tudo, mas não vamos arrumar novos problemas, senão a gente vai no processo reencarnatório mais demorado. Todos nós teremos oportunidade de reconciliar, mas quanto mais cedo, enquanto estamos aqui, melhor do que. Mas se eu fui para o lado de lá no Pedro. Mas mesmo estando do lado de lá, existe todo um processo, através de quem está aqui, do pedido de perdão, das preces, de poder acalmar esse espírito. Mas é mais difícil, mas é possível, totalmente possível. Mas é difícil, a gente não precisa arrumar mais problemas. Então, se a gente está aqui, a gente vê que é possível chegar e usar, né, para a nossa vida o perdão, a gente deve fazer. E quando eu estava falando de que a gente às vezes tem problemas pequenos, às vezes problemas maiores, eu gosto muito de uma historinha que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que não me recordo agora o autor, mas ele conta só casos pequenininhos que ele convivendo com o Chico, ele foi narrando. Tem até ilustraçãozinha no livro, né? E ele fala, uma das historinhas lá que eu gosto demais, é que quando o Chico foi morar com a dona Cidália lá, a madrasta dele, que cuidou tão bem dele e tudo, e Chico queria estudar, e a família toda muito pobre, muita dificuldade, aquela dificuldade lá em Pedro Leopoldo, que a gente sabe que foi a vida do Chico e dos irmãos dele, né? A dona Cidália falou assim, Chico, vamos fazer uma horta. Eles fizeram uma hortinha, e ali tudo que podia eles vendiam. Eles vendiam couve, vendiam repolho, tudo. E aquela região também é mais fresca, né, mais fria. Então as verduras eram muito bonitas. E a dona Cidália falava assim, Chico, tudo que a gente vender, a gente guarda esse dinheiro para comprar material escolar. Aí comprava caderno, borracha, tudo para ele ir para a escola. Só que o dinheirinho era pouco, né? Um pezinho de couve, um alfacinho, tudo não ia render tanto, mas ele juntava com a dona Cidália. Só que o que começou a acontecer a uma certa altura? Acho que é Ramiro Gama, não me lembro bem. Ele fala que ao longo do tempo ela tinha que sair, o Chico ia para a escola, os outros iam, os mais velhos iam trabalhar e da casa tinha que ficar sozinha. Ela saía e só que começou a sumir verdura na horta. Começou a sumir couve, alface, a cebolinha, o repolho, e fazia diferença, porque quando se levavam embora, eles não tinham muito que, além deles consumirem em casa, a sobra não tinha como vender. Então ele falou assim, ela falou assim, Chico, você fala que vê a Maria, que é a Maria, mãe de Deus, a mãe do Chico. Quando você vir a sua mãe, que ela aparecer para você, você fala para ela que as nossas verduras estão sumindo da horta e que está ficando difícil. E o que ela nos aconselha? O que a gente deve fazer quando eu preciso sair, que a casa fica sozinha e as verduras estão sumindo? Aí o Chico, um garotinho, né? Quando a mãe dele aparece para ele, ele conta a história para a mãe. E a mãe dele, a dona Maria João de Deus, fala para ele assim, fala para a Cidália que quando ela sair, que é para ela deixar a chave com a vizinha e pedir para a vizinha tomar conta da horta. Mas ele conta, o autor conta, que quem estava levando as verduras era a vizinha. O Chico, pelo que eu entendi, não sabia, mas a dona Cidália sabia, né? E assim
a dona Cidália fica feliz, ele fala, a minha mãe falou que é para dar a chave para a vizinha. E a Cidália fica aliviada, porque ela não queria entrar em atrito com a vizinha, ela não queria arrumar problema, inimizade. E ela tem dó da vizinha também com aquela prática. Então, aí assim ela faz, ela leva a chave, pede para a vizinha. E a vizinha se sente tão responsável que, segundo a narrativa, ela só não, como ela, além dela não pegar mais nenhuma folhinha de couve, ela cuida da casa toda, ela olha a casa toda para que ninguém entrasse na casa quando eles não estavam lá. Aí a gente olha assim, né? Resolveu o problema, a dona Cidália ficou muito feliz. E a gente disse, nossa, é uma história simplesinha, né? Que aparentemente poderia passar sem acontecer com qualquer um de nós, mas é muito difícil que a gente tivesse a orientação e a inspiração e a lucidez do que essa história trouxe, né? Mas o que fez aquela orientação vir para a dona Cidália? A vontade de ser misericordiosa com aquela vizinha. A necessidade de não brigar com ela e não arrumar problema. De não ter necessidade de futuramente precisar de um perdão ou ter que perdoar. Então a gente precisa ficar atento nas nossas pequenas ocorrências do dia a dia. Porque às vezes é um fato aparentemente pequeno que vai nos trazer grandes dores de cabeça. Se a dona Cidália partisse para a briga, arrumasse confusão com a vizinha, pode ser que ela tivesse um problema para muito tempo. Dependendo de como a vizinha fosse reagir, poderia ter xingamento. Então, às vezes, a gente, dentro do nosso direito, dentro da nossa verdade, eu estou com a verdade, né? Aconteceu, né, na nossa condição de vítima, vamos dizer assim, a gente parte para os finalmente de uma forma infeliz e vamos tirar a limpo os nossos direitos. E muitas vezes isso nos traz dor de cabeça, nos traz aborrecimento. São pequenos tormentos voluntários que depois exigem reparação, perdão, reconciliação e a nossa falta de misericórdia. Então, quanto mais cedo a gente acordar para isso, da necessidade de sermos indulgentes e misericordiosos, como Jesus nos convida, mais cedo nós diminuímos os nossos problemas aqui na Terra de convivência. Aí nós vamos lembrar também que nós precisamos fazer sacrifícios. E que são sacrifícios? No caso da dona Cidália, era uma situação pequena, né? Mas poderia crescer muito. Mas e nas situações maiores? Nós precisamos fazer sacrifício, né? De deixar de lado o nosso ódio, a nossa raiva e buscar para a nossa vida o perdão para aqueles que nos ofenderam. Tá bom, eu peço, né, a Deus que me ajude a não nem registrar isso. Né? Segundo os biógrafos, o Gandhi, o grande líder indiano, ele falava que ele não tinha que perdoar ninguém porque ele não se sentia ofendido em momento nenhum. E olha que foi o homem que fez a independência da Índia sem uma arma, sem um tiro, mas ele morreu assassinado. Então, um homem que entendeu a máxima do Cristo. Ele era hinduísta, ele não era cristão, mas ele entendeu. Ele não quis partir da terra levando inimigos no seu coração. Poderiam ser inimigos dele, da causa que ele defendia. Tanto ele os tinha, ele morreu assassinado de uma forma covarde. Mas ele não levou dessa terra inimigos. Então, é muito importante que a gente entenda isso, a gente sacrificar essa nossa, mas eu estou certa, eu estou no meu direito. Muitas vezes é melhor a gente fazer o silêncio, fazer a oração. E a espiritualidade amiga vem nos ajudar quando nós somos verdadeiros. Quando nós nos propomos realmente a adquirir essa mansuetude em forma de misericórdia, eles nos assessoram, eles estão conosco. O nosso anjo da guarda tem condições de nos ajudar muito mais. Por quê? Porque ele nos ajuda o tempo inteiro, ele nos inspira, mas ele não interfere nas nossas escolhas. Ele não pode interferir, mas ele pode nos sugerir e ele, mas quem vai ouvir, quem vai dar atenção a ele é a gente. Né? Quantas vezes a pessoa às vezes fala com a gente deixa a pessoa falando sozinha e sai falando e não presta atenção.
A gente faz isso demais com o nosso anjo da guarda, né? Ele orienta, ele fala, a gente nem ouve. Então, quando a gente se propõe, né, a ser misericordioso, como o Evangelho vem aqui nos trazer, nós vamos entendendo essas máximas. As mágoas, os ódios, as ofensas vão ficando em outro plano, um plano menor, porque eu quero ter paz, porque eu não quero construir uma história de raiva, de mágoa com o meu próximo. E tem uma coisa grave, né? Quanto mais a gente constrói histórias de mágoa, de ódio com alguém, mais algemada essa pessoa a gente está. O Davi fala muito na nossa casa no curso de Estado, tem gente que diz, ai, para com essa conversa. Ele fala assim, não, os benfeitores nos falam, né? E na obra da Joana de Anjos fala, quanto mais a gente tem mágoa, tem raiva, quer vingar, quer tem ódio de alguém, mais atrelado a ela a gente está e a gente fica mais tempo e a gente vai voltar na terra com essa pessoa e deixar os nossos amores esperando a oportunidade de uma vida mais tranquila. Porque primeiro a gente precisa resolver essas pendências. Então, é mais um motivo para a gente acordar e resolver nossas pendências espirituais de mágoa, de sofrimento aqui na Terra. Esse capítulo também, ele nos traz também um alerta sobre o argueiro e a trave nos olhos, que Jesus nos fala, né? Jesus fala, vocês veem o argueiro nos olhos do outro e não vê a trave no de vocês, hipócritas. Jesus usa essa expressão. E o que quer dizer isso, né? Que nós vamos fazer um autoexame, um exame de nós mesmos. Ver o argueiro é um cisco, é pequeno, no olho do outro. Ai, deixa que eu vou te ajudar. Sendo que o nosso tem uma lasca, uma coisa muito maior, tampando do que o do outro. E nós, hipocritamente, achamos que estamos na condição melhor do que o outro. Então a gente vê o erro, a gente vê a falha do outro e não presta atenção no nosso. Às vezes nós estamos fazendo muito pior. Eu não esqueço, uma moça me contou, não faz muito tempo, que ela tem um bebezinho e uma outra conhecida dela, essa conhecida dela, ela teve 2 filhos. Um ela não cuidou, deixou para a família cuidar, e o outro ela pôs para doação, para adoção, né? E ela falou assim, você acredita que essa pessoa, ela falou para mim assim, olha, você toma cuidado, quando você tiver, acabar sua licença maternidade, você não vai correndo dar um jeito de voltar para o mercado de trabalho, não, porque a mãe tem que cuidar do filho até pelo menos 1 ano de idade, não sei o que e tal. Ela falou assim, os filhos dela, ela fez da forma que fez e agora veio falar isso para mim. Eu falei, o que você falou? Eu falei, não falei nada, não, nem levei em consideração o que ela falou, né? Então, é a pessoa que vê, né, alguma coisa no outro, né, mas não, ela, é falta de autoconhecimento, falta de autoanálise, autoexame, né? Então, na verdade, não tinha que falar nada, não dar conselho nenhum, porque eu não estava apta para isso. Então, a gente faz isso o tempo todo, de querer dar conselho, de querer julgar, de querer ensinar, e sendo que a gente, às vezes, traz problemas muito maiores no nosso comportamento, no nosso sentimento. Então, deixar de ser hipócrita, né? Criticando, olhando as falhas do outro e achando que nós não temos, ou achando que o que nós fazemos não está errado, e muitas vezes está. É aí que Jesus entra com o pedido para a gente não julgar. Não julgar, porque com a medida que for que julgar, sereis julgados. Então, se somos misericordiosos, piedosos, indulgentes com as falhas do próximo, quando nós caímos, que nós falhamos, porque temos muitas fraquezas também, isso também reverte a nosso favor. É aí que o Kardec coloca aqui na explicação que a misericórdia divina, ela vem para nós de acordo com o que nós somos misericordiosos. Não é que Deus fala assim, ó, se você perdoou, eu vou te perdoar. Não, Deus na verdade nem precisa nos perdoar, porque não está ofendido com o que a gente faz. Deus tem amor e, vamos dizer, lamento pelas nossas escolhas erradas. Mas Deus não, Deus te perdoa. Deus não tem que te perdoar. Deus não se ofende, ele é nosso Pai, nosso Criador. Nos ama profundamente, um amor que nós não temos condições de medir. Então isso aí não é bem assim, né? Agora nós temos que perdoar o próximo tem que nos perdoar. E é muito interessante que a oração do Pai Nosso.
Nós pedimos, Jesus nos ensinou a pedir. A oração do Pai Nosso tem que ser muito bem refletida. A gente já condicionou aí, ó. Eu fazia texto com a minha avó, eu cochilava. Então, até hoje, olha, eu tenho mais de 40 anos de casa espírita. Até hoje, tem hora se eu fixar um pouquinho o meu pensamento assim, eu volto no mesmo momento. Eu na casa da minha avó, a gente fazendo texto, minha avó cochilava, eu cochilava na cama da minha avó, e fica aquele mantra, né? Então, quantas vezes a gente ora o Pai Nosso só repetindo? A oração do Pai Nosso é um contrato que a gente faz, é um pedido que a gente faz. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos inimigos. Então a gente está falando assim, Pai, que eu não seja perdoado enquanto eu não perdoar o meu próximo. É isso que a gente está falando. A gente tem que prestar atenção, a gente está pedindo que aquela penalidade que eu quero para o meu próximo, se eu cometer falhas parecidas, que eu também seja penalizada. É isso que a gente está falando. É que a gente não presta atenção. Então, quando Jesus nos aconselha a não julgar, é para que não haja sofrimento maior, é para que não haja dor maior. Então, a gente para de ver o erro do outro, para de ver o argueiro no olho do outro e passa a olhar para nós. Quando a gente passa a olhar para nós, a gente, opa, preciso me tratar, preciso me curar, preciso me cristianizar, o meu pensamento, o meu coração. Eu preciso colocar o evangelho mais na minha vida. E aqui também nesse capítulo, ele trata de autoridade moral para julgar ou falar alguma coisa. Na verdade, a autoridade moral, que é aquele que está totalmente sem falhas, ou um termo que se usa muito em outras religiões, né, o pecado, né? Quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falou isso quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada ali. Ela estava ali, era a lei, era legal fazer isso, não tinha erro nenhum, podia fazer. Cada um pegou uma pedra, cada um maior que podia, para apedrejar aquela mulher, porque ela foi pega em adultério, traindo o marido. Então, para a mulher, para o homem não, a lei era diferente, né? Em alguns países, infelizmente, nem mudou ainda isso, né? Mas a gente vê que a mulher vai ser apedrejada e Jesus, o mestre dos mestres, o mestre do amor, ele só chega e ela fala, e Jesus só fala assim, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele autoexame, aquela consciência na hora, a gente sabe da passagem, que todos colocaram a sua pedra, seu tijolo, seja lá o que for no chão, abaixaram a cabeça e saíram. Todo mundo sabia que tinha falha. E Jesus fala para ela, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, você está tendo oportunidade, refaz a sua vida bem e não arrume mais problema para você. É isso que Jesus faz. Então, essa passagem é para não julgar mesmo, porque nós, né, como a gente fala no popular, a gente tem telhado de vidro, quem tem telhado de vidro não atira pedra, né? Por quê? Porque a pedra pode voltar para a gente. Quem tem problemas, quem tem dificuldades, não pode julgar o outro. E a maioria da humanidade. A maioria não, todos nós no plano. Mas Jesus não. Jesus, a perfeição maior, esse podia, mas não o fazia. E quando precisa de alguém, o Evangelho fala aqui também, né? Que precisa, né, usar de autoridade moral para chamar a atenção, para falar alguma coisa para alguém. Se a pessoa tem um sentimento verdadeiro para ajudar aquela pessoa, é claro que ela pode fazer isso em particular, chamar, ajudar, orientar, para que a pessoa não continue naquele erro que está fazendo mal primeiro para ela, mas não para dar lição de moral, mas não para se sentir superior. Então, o Evangelho aqui nesse capítulo 10, né, bem-aventurados misericordiosos, é ser misericordioso, ser indulgente, amar o próximo realmente. O próximo está com um erro, com dificuldade, aquilo está trazendo sofrimento para a pessoa e a pessoa alertar e auxiliar. Isso não tem nada de errado, mas com amor, que é o que Jesus nos ensinou. Agora, a autoridade moral perfeita só Jesus já tem. Nós aqui todos precisamos ainda buscar muito. Então, melhor não nos sentirmos com a soberba
acharmos que nós somos melhores, porque não somos, nós somos todos em condição de filhos de Deus. A paternidade é para todos, para o maior criminoso, para o maior missionário que pisou nessa terra e que está. Deus é pai de todos, cada um no seu momento, na sua condição espiritual, mas como filhos de Deus nós somos. Aquele que a gente rejeita, a gente que não quer, aquele que é de outro país, aquele que é de outra religião, aquele que é de outro partido, aquele que pensa diferente, tudo, todos somos irmãos. Ah, mas ele vai demorar muito porque ele fez isso e isso, tem uma ficha criminal. Todos teremos o tempo oportuno de reparar. Mas o que a nós nos interessa que aqui hoje estamos, é que nós estamos com o Evangelho do Cristo na mão, é que nós temos a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita e ela nos convida a sermos misericordiosos para com a gente também e para com o nosso próximo, para que todos possam encontrar mais rapidamente o caminho da iluminação espiritual íntima. É por isso que Jesus veio. Ele já conquistou a dele e por nos amar tanto, ele quer que a gente também faça esse caminho de redenção, de reconciliação, deixar para trás a mágoa, o sofrimento e a dor. Então, meus irmãos, a reflexão que eu gostaria de deixar na noite de hoje, desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, de uma forma assim generalizada dos temas abordados aqui, é que para que nós possamos ser indulgentes, compreensivos, né? Nós precisamos, né? Não repreender o outro, não apontar o outro, mas ajudar o outro a ser melhor, encontrar o caminho do amor, né? Combater em nós a cólera, porque muitas das nossas coisas acontecem devido a sentimentos de cólera, de raiva. Aí nós caímos na necessidade de perdão. Então, que a gente possa aprender com Jesus nesse processo de buscarmos sermos misericordiosos, trabalhar dentro de nós sentimentos que nos aproximem cada vez mais de Jesus, para que a gente possa um dia realmente ser reconhecido como discípulos dele por muito nos amar. E esse processo, ele não é mágico, é um processo de escolha e transformação espiritual à luz do Evangelho que nos convida ao amor. Então, que a gente lembre-se sempre que quando nós estudarmos, quando nós aprendemos, quando nós ouvimos e quando nós conversarmos conosco mesmo, que o perdão, a indulgência e a reconciliação seja o nosso foco, o nosso diferencial, a nossa busca por Jesus. E lembrando que muitas vezes a reconciliação nem é com o próximo, é com a gente mesmo. Muitas vezes falta auto-amor, autopiedade com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Então nós também precisamos ter amor por nós, como filhos de Deus, a caminho da luz, com a oportunidade de aprender, com a oportunidade de refazer e ser melhor. Essa é a proposta do Cristo para nós. Então que a gente sempre possa lembrar dele. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a misericórdia, a indulgência, só vai nos levar para o caminho de uma vida equilibrada e harmoniosa com Jesus. E a presença dos espíritos amigos que nos querem bem, que nos auxiliam a manter, porque não é fácil também, né? É manter todos os dias essa proposta. Mas a gente precisa querer. Muita paz a todos, que Jesus e os benfeitores espirituais nos auxiliem a estas conquistas que são particulares, são individuais, mas que a gente, numa proposta coletiva de estarmos bem com o próximo, a gente consegue. Então vamos agradecer a Jesus, né, todas essas oportunidades. Muito obrigada pela atenção.